Não, 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 fica aí. Hoje sou eu, rapaz, sou eu, vai pra lá, sou eu. Poxa, que é isso? Brincadeira. Ô, Fábio, pelo amor de Deus, sou eu, o programa, quem trabalha aqui com o Dr. Laibinder sou eu, vou pra lá, a hora que tiver no ar aqui, já pensou se aparece a gente dando esse vexame aqui, ou empurrando você do estúdio? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Já tá no ar? Olá, meus amigos. Ó, o crachá. Precisa tirar o crachá. Boa noite. Eu te avisei, Boa tarde. Não, depois a gente conversa. Olá, meus amigos. Tudo bem? Como vão vocês? Nós estamos aqui na TV Ondas Play. A TV que você sabe vai para todo o Brasil e também mais 196 países através de seus principais aplicativos da sua Smart TV, do seu celular Android ou iOS. Este é o programa A Luz da Psicologia. Eu estou de volta. Estou sim. O Fábio teve um probleminha aí de desarranjo, não pode estar aqui hoje. Tô aqui, mentira. Tá aí. Ele que não quer deixar eu apresentar. Eu agradeço ao Fábio aí pela semana passada, lógico, tudo não passa de uma brincadeira, mas o nosso, que é o protagonista desse programa, já está a postos. E eu quero saber o seguinte, você, Dr. Luiz Laibinder, está bem? Como o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, sem problemas. Gostou da atuação do Fábio na semana passada, na minha ausência? Perguntaram para mim, mandaram mensagem, você foi demitido, foi substituído? Eu falei, ainda não, mas parece que tem aquele ditado que o patrão diz, nunca falte no seu trabalho, porque podemos notar que você não faz falta. Aí fica difícil. Mas você tem uma boa pessoa no banco de reserva aí, competente. Que bom, que legal. Ele é gente boa sim, viu? Podendo evitar é bom, mas é gente boa. É isso que nós ganhamos. Bom, hoje nós estamos com um assunto aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está acessando esse programa, que também tem reprise em nossa grade. Existem pessoas assim como, por exemplo, comentaristas, né? Apresentadores de televisão, mentes obcecadas em dizer, eu tenho razão, você está errado. São perfis como o ego muito grande e uma empatia muito pequena, né? Especialistas em criar disputas constantes, artesãos habilidosos para desestabilizar a harmonia do seu entorno, querer ter razão e demonstrar que estamos no caminho certo é uma coisa que satisfaz a todos, não se pode enganar. É um estímulo para a autoestima? Então, é forma de reequilibrar as nossas dissonâncias cognitivas? Isso tudo será abordado nesse assunto aqui hoje, desse tema. E é por isso que eu digo que o tema de hoje é importante, a necessidade de ter razão. E eu pergunto para o Dr. Luiz Laibinder, o que te contaram em relação à necessidade de ter razão? Houve um diálogo entre um discípulo e um mestre. O discípulo chegou para o mestre e perguntou, mestre, qual é o segredo da sabedoria? O mestre respondeu, não discutir com idiotas. Mas eu não concordo com isso não. Você tem razão, meu filho. Aí que eu digo, aqui o buraco é mais embaixo, meu amigo. Se você está aqui, ó, já vou começar a perguntar para o senhor. Já vamos logo direto ao assunto. Como é que a gente lida com essas pessoas que sempre têm razão, hein, doutor Luiz Laibinder? Dê razão para ela, você tem razão. Só isso? Ela tem o direito de pensar o que quiser e todo mundo se acha com razão. Não é que está certo, a tua razão é diferente da minha, mas nós todos temos razão. Você faz coisas pelas tuas razões, eu faço coisas pelas minhas razões. Ninguém está errado. Agora, você não pode aceitar a opinião dele como sendo uma verdade divina, o 11º mandamento. Simplesmente é uma opinião e você percebendo, através desse programa, por exemplo, que quem quer ter razão tem problemas emocionais, de insegurança, ou é burro mesmo.
idiota. No Exército, quando a gente serve o Exército, é complicado esse lance, porque os superiores sempre têm razão. Isso eu não posso discutir. Tem um comandante que sempre falava assim: bom, hoje estamos aqui com a democracia acima de tudo. Vamos ouvir a opinião de cada soldado aqui para tomarmos as nossas decisões, para mostrar que a força de equipe é o que move a razão. Então, aqueles que querem ir para a direita, digam direita! Todos aí que quiserem ir à esquerda, digam à esquerda! Todo mundo do batalhão inteiro gritou: esquerda, vou ver, senhor. Ele falou: ok, batalhão, direita, vou ver. Quer dizer, então, não adianta nada ele pedir opinião se sempre ele é que tem razão. Bom, você... Não, mas aí é numa hierarquia, né? Ele não tem razão, tem que obedecer, porque senão a consequência é séria. Mas a hierarquia não, também... Isso não dá razão. Hierarquia quer dizer que o cara também tem direito de sempre dizer o que é certo, só ele está certo, é isso? Não, hierarquia é nos postos de trabalho, você tem uma certa autoridade. Sim. Só isso. Mas você não ter certa autoridade não te transforma em sábio. Pois é, por isso que eu estou dizendo. Um cargo. Às vezes, mas só que lá o que ele diz é o que tem que ser feito e ponto. Acho que seja absurdo. Se você tem, por mais que seja absurdo, você tem que fazer o que ele faz, né? O que ele pede. Meu pai até tem uma história que ele contava, que ele era perseguido por um sargento, e ele tinha que, todo mundo fazia uma coisa, ele tinha que fazer o diferente. Vai rolar na lama, entra aí no valão, lama de cocô, você tem que entrar ali e rastejar com o fuzil na mão e tal. Sempre aquela perseguição, só tinha que fazer tudo que aquele sargento fazia. Até que um dia ele se enfesou, foi num bar em frente ao quartel, tomou um porre de caipirinha, voltou lá para dentro, meio chapado para dentro do quartel. Chegou, foi lá no gabinete do coronel, falou: coronel, eu venho aqui falar com o senhor. O coronel olhou e falou: o senhor está embriagado? Ele falou: sim, porque eu não admito injustiça. Ele falou: como assim não admite injustiça? Você está embriagado por qual motivo? É porque o sargento, toda vez que ele dá uma ordem de serviço para a gente, ele fala: faz o que eu estou mandando, senão você vai ficar um molengo frouxo, como aquele coronel que a gente tem aqui, fulano de tal. E o coronel chamou o sargento, botou ele 30 dias de cadeia, mas só quando o sargento saiu da cadeia, meu pai que ficou 30 dias, mas tudo bem, ele se vingou, né? Então, são coisas que acontecem na vida da gente. A nossa sabedoria é hereditária. E você que quer mandar uma mensagem para cá, o telefone é muito fácil, né? É o 991-9235-7705. Só que não mande pelo Zap por enquanto. Mande pelo meu Zap também, se você quiser, que é o 996680464. 996680464. 996680464. Manda uma mensagem para mim aqui, que o nosso WhatsApp ainda está... Nós estamos fazendo uma reformulação aqui de máquinas, né, de computadores e tudo. Vai estar sendo feita uma mudança na receptividade também do Zap, para não ter acúmulos e congestionamentos e nem problemas mais. Agora, tem já o nosso site, que você pode ir, www.tvondasplay.com.br. Tá bonito o site, vai lá, interage lá no nosso chat, já sai ao vivo aqui também, tá? Manda sua mensagem pra gente. E de antemão já quero mandar um super abraço aqui para a Mônica da Geração Sem Impro, que mandou também já um abraço, que fica ligada. A Simone de Camboinhas, o Tenente com a gente, o Aguinaldo, um abraço para você, Aguinaldo, Joselito também toda sexta-feira acompanha nosso programa. Também a Helenita Pereira, um abraço, Helenita Pereira, pra gente, sempre com a gente também acompanhando o programa. Também tem aqui a Cláudia, que ela é lá do CAPS, está sempre com a gente também, diz que gosta do programa. Não é sempre, mas ela diz, sempre que posso, eu estou lá assistindo o programa. Um grande abraço, viu? E também já chegou aqui, ó, a bonitinha, ela vem chegando, eu aqui vou esperando, A espera é difícil, mas eu espero cantando.
dia, amorzões, com letra maiúscula, assim, doutor Luiz Aibinder. Amorzões. Bom programa. Obrigado. Obrigado. Doutor Luiz Aibinder, continuando dentro do nosso tema, que é a necessidade de se ter razão, eu vos pergunto aqui, quando que a pessoa acha que está certa? Sempre. Sempre? Você acha que está errado alguma vez? Acho. Na hora, não. Sim, a primeira, você tem que pensar um pouquinho, né? Quando você vai fazer alguma coisa, mesmo que seja considerada pela maioria errada, naquele momento faz sentido para você, de acordo com o teu nível de consciência e conhecimento da situação, da época. Uhum. No dia seguinte, você já pode ter outra perspectiva sobre o mesmo fato. Mas sempre você age de acordo com aquilo que te parece certo, com o que parece que você tem razão. Uhum. Aí eu rasguei um pedacinho de papel aqui que eu escrevi um negócio, vai sair no ar aí, né, gente? Desculpa aí, foi mal, mas é que eu estava rasgando um pedaço de papel para fazer o Fabinho fazer uma outra pergunta aqui. Como lidar? Vou perguntar de forma diferente. Eu quero só falando mais sobre isso, porque a gente tem esse tipo de gente todo dia na nossa vida. Como lidar com as pessoas que têm resposta para tudo? Primeiro, respeitar isso. Não é gostar, respeitar. Cada um tem o direito de ser quem é. Aceitar que essa pessoa não é confiável em termos de inteligência para você acatar o que ela está falando. Se é uma pessoa que se acha sempre certa, é porque ela está errada. Tem muita coisa errada com ela. Então você entende isso. É uma pessoa difícil de conviver, é melhor se separar, se afastar se for possível. Às vezes não é possível. Às vezes é da família, é colega de trabalho, não tem como você se afastar. Mas simplesmente, emocionalmente, você se distancia. Não vai discutir com ela o que você acha melhor, o que ela acha melhor. Ela tem a opinião dela e você tem a tua. E você fica com a tua. Não se deixe influenciar pela opinião dos outros. A opinião dos outros, Odilon, é só a opinião dos outros. E é também a maior prisão que a gente vive. O que os outros vão pensar? Você não controla isso, então deixa quieto. Poderíamos dizer que essa necessidade de ter razão em tudo é um dos grandes males da humanidade? Se você pensar, quantos relacionamentos, casamentos são rompidos porque um tem razão e o outro acha que o outro não tem? Quantas guerras acontecem porque um dos lados tem razão? Então, ter razão é um dos males da humanidade. E é uma das bobagens da humanidade também. O que é ter razão? Eu não sei. É uma das bobagens. Eu tenho razão. Se eu tenho razão, Odilon, você está errado. Você pensa diferente. Mas não é possível que nós dois tenhamos razão ou pensamos certos? Sim. Por pontos de vista diferentes? O ser humano... Querer impor a minha verdade que é duro. O ser humano, então, tem que ganhar consciência de que isso é uma coisa séria? Não sei se tem que ganhar, porque não vai ganhar mesmo. É o que eu acho, não vai afetar o ser humano de uma maneira geral. Mas eu digo, meio de verdade, meio de brincadeira, se você quer ter razão, passa lá em casa, tem um armário cheio de razão, vai com uma Kombi, e a Kombi leva a razão toda. Uma Kombi, logo fazendo jabá, merchandising da Kombi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fazendo jabá da razão. Deixa eu perguntar, quem é aquela pessoa que fica obcecada em ter razão em tudo, ela acaba sofrendo quais os efeitos colaterais? Psicologicamente. Afastamento dos demais. Afastamento dos demais. Certo. Aquela pessoa sempre está certa, ela tem que descer do pedestal que ela se colocou. Aqui, deixa eu ver. Chegou uma pergunta aqui.
O nome disso é... Doutor Luiz Aibinder, o nome disso é obstinação? Não, que obstinação significa teimosia, em vários aspectos. Tá? A ter razão é um foco nesse comportamento de ter razão. Obstinado é aquela pessoa persistente, teimosa. Não é a mesma coisa, não. Tem um cara falando aqui que tem uma história indicada ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King, a história conhecido como Thai, mestre em vietnamita. Leiam, porque lá vocês vão saber tudo sobre esse tema que é a necessidade de ter razão. Não vou falar aqui porque é muito longo. O relato começou em uma manhã qualquer, lá na região do Vietnã. Era lá na década de 60. E um contexto bélico se estendia com todas aquelas terras tranquilas, serenas, marcadas pelas rotinas de sua gente. Leiam que vocês vão ver. Só mais um trechinho, vou dar de spoiler. Nesses dias, 2 velhos pescadores navegavam rio acima, quando de repente avistaram uma embarcação que se dirigia a eles rio abaixo. Um dos anciãos quis remar para a borda, pensando que naquele barco vinha o inimigo. O outro ancião começou a gritar, erguendo seu remo, convencido que era um pescador descuidado e pouco habilidoso. Os 2 pescadores começaram a discutir entre si, como crianças no pátio da escola, até que, segundos depois, a embarcação que ia rio abaixo os pegou de surpresa, jogando-os na água. E os anciãos se agarraram aos restos de madeira flutuantes, descobrindo que o outro barco vinha vazio e nenhum dos 2 tinha razão. E assim por baixo. Conheço essa história. Conhece? Conheço. Então, é isso aí. Às vezes é mais ou menos aquela história, aquela história do cara que vinha numa moto. Como é que é? Ele vinha numa moto. Aí ele pegou... não vou saber não. Só sei que ele vinha numa moto, tinha 2 luzes. Ele falou, vou passar no meio daquela ponte. Entrou, era um caminhão, bateu, morreu. Aí o irmão dele vinha de moto, numa situação semelhante, falou, meu irmão sempre tinha razão. E ele morreu. Aí no momento que falhou a razão dele, ele pensou que era uma ponte. E era um caminhão na neblina, bateu e morreu de frente. Aí ele andando com a moto e pensando nisso. Daqui a pouco ele viu 2 luzes vindo na direção dele também. Ele falou, meu irmão tinha razão. Então, dessa vez eu vou seguir ele também. Não vou passar no meio dessas luzes. Não vou pela ponte. Vou desviar. Não vou bater de frente com esse caminhão. Vou desviar desse caminhão e vou salvar minha vida. Desviou das 2 luzes. Aí era uma ponte. Ele caiu no rio e morreu. Então... As decisões, né, é uma coisa sempre difícil. O diálogo é o caminho para tudo, doutor Luiz Aibinder? Para entendimento, sim. Diálogo vem de 2 palavras gregas, dia e logos. Dia, através, logos, palavras. Você resolve as coisas através das palavras, através do diálogo. O diálogo é o caminho. Se você não tiver diálogo, às vezes o caminho é a guerra, o conflito. Num casal, um tem razão, acha que o outro não tem razão, ou os 2 têm razões diferentes. O que vai acontecer? Não vai haver diálogo, vai haver guerra, briga, separação. E como que a pessoa pode controlar isso para não haver conflitos? Porque ela tem essa necessidade de ter razão aflorada. E como ela não vai se dar bem em lugar nenhum, como é que pode a pessoa conviver, exercitar ou ter algum tipo de comportamento que minimize esse seu excesso de necessidade de ter razão? Tem como? Tem. Primeira coisa, para você curar qualquer doença, você tem que admitir que tem um problema. Por exemplo, o alcoólatra. O cara não admite que é alcoólatra. Ele não vai se tratar de alcoolismo porque na cabeça dele ele não é alcoólatra. Se você percebe que você está tendo problemas de relacionamento porque acha que sempre tem razão, está na hora de tomar uma providência. Por exemplo, procurar um psicólogo. Rapidamente eu posso explicar aqui que ter razão é do ego. Você quer se sentir superior ao outro.
se você está certo é porque o outro está errado. Mas essa superioridade é pretensa, é uma suposição, é uma necessidade de se sobressair. Vai resolver o teu problema de autoconhecimento, de autoestima, você não precisa ser vencedor das discussões, ser o cara que tem razão. Você tem uma opinião, certo, todo mundo tem esse direito, e o outro lado também tem direito de ter a opinião dele, ainda que diferente da tua. Se você não tem essa necessidade de prevalecer, você vai ter igualdade, porque na ideia de ter razão, você ilusoriamente se sente superior. Mas isso é sinal de inferioridade. Quem é que precisa se mostrar superior? Aquele que se sente inferior. Eu acho que também, partindo para o lado de religiosos, que a gente sempre tem oportunidade aqui, eu coloco um sistema também na nossa conversa, que eu gosto muito de ouvir as suas opiniões também em relação a isso. Nós temos várias denominações hoje na religião, principalmente na religião cristã, evangélicos, né? É uma infinidade de denominações. E em muitos casos, algumas denominações não se relacionam com a outra denominação, apesar de estarem falando do mesmo assunto. Estar dentro do mesmo evangelho, divergem opiniões. Isso é uma coisa que talvez o senhor possa explicar no campo da psicologia. Olha, tem um ego institucional. Por exemplo, se você pegar o STF, o Supremo Tribunal Federal, não tem muita vaidade ali, eles não se sentem magoados por qualquer atitude, palavras que possam interpretar como contrária a eles. É um ego da instituição. Você pode ter um ego aí na Ondas de Maricá também. Achar que aqui é melhor, a outra emissora é pior. Um ego coletivo. Então, essas denominações se sentem com razão, mas se aquela denominação X está certa, todas as outras estão erradas. Você considera, Odilon, que existem mais de 1000 deuses, mais de 1000 deuses, mais de 1000 deuses. Qual é o Deus certo? Você é um privilegiado, acertou na loteria, teu Deus é o certo, os outros são os errados, minha religião é a certa, as outras são erradas. Não é ter razão? Do ponto de vista teológico? É bem complicado, né? Por exemplo, é muito complicado. A gente conversou hoje pela manhã aqui em relação ao Alcorão e a Bíblia Sagrada, né? Existem divergências e convergências também dentro das duas publicações, né? Como podemos dizer, do Alcorão e da Bíblia. E existem comportamentos completamente diferenciados e conflitantes. E a pessoa, quando ela é altamente influenciável, ela se rende àquela que sempre tem razão? Acha que tem sempre razão, doutor? É uma submissão? É uma submissão. E mais, existe uma coisa em psicologia interessante que se chama viés de confirmação. Para dar um exemplo fora de religião, depois a gente vai para a religião. Se eu não gosto de determinado político, eu não vou ver nada, não vou ler nada também que fale bem dele. Eu só vou ver os pontos contrários. Eu vou confirmar que ele não presta. E se eu gosto dele, eu só vou ler coisas favoráveis a ele. Eu vou confirmar e vou ignorar as outras partes. Então, na religião, o fiel fanático, né? Ele vai ver tudo que aquela religião dele prega como sendo a verdade. Qualquer coisa diferente é porque está errada. E no caso do Alcorão ou da Bíblia, cada um vai ver de acordo com sua tendência de confirmação. Eu quero continuar acreditando naquilo que eu já acredito, eu só quero confirmar. Então, o Alcorão está sempre certo, a Bíblia está sempre certa, de acordo com o ponto de vista do observador, mas não em si mesma, porque em si mesmo nada é certo ou errado. As coisas são o que são, não como nós julgamos que as coisas sejam.
Eu não sei se eu enrolei a explicação. Eu posso explicar melhor se Não, você eu quiser. já entendi, sim. Até mesmo porque vai ao encontro do que a gente comentava aqui, porque mesmo algumas pessoas, até mesmo no nosso convívio aqui, não concordar com 100% com o Alcorão, ali dentro eles também dizem que tem coisas que, entre aspas, né, eles concordam, até convergem com aquela ideia ali. E mais, Odilon, quem discorda do Alcorão não conhece o Alcorão. Quem discorda da Bíblia também não conhece a Bíblia toda. Isso, Então, a gente tem muita opinião e pouco conhecimento. isso. Esse é o problema. Esse é o grande problema enfrentado. As pessoas são autênticas máquinas de crenças, né? E muita opinião e pouco conhecimento. Se você chegar para aquele aspecto específico do Alcorão que você não concorda, ela não vai saber. Ou que aspecto específico da Bíblia você não concorda, também não vai saber. É só, eu acho, astrologia. O senhor sabe que nós temos hoje em dia um poço gigante de influencers, né? De influenciadores e de formadores de opinião dentro das redes sociais, que é isso que acaba causando também muitas dificuldades. Não é a internet, porque eu sei muito bem o que o senhor vai falar. A internet não prejudica ninguém, porque a internet está lá, você que se prejudica porque você acessa a internet. Mas eu digo, essas pessoas que acessam a internet, às vezes, na maioria das vezes, olha, elas vão buscar autoafirmação, vão buscar razão, vão buscar a informação que eles querem ouvir. Viés de confirmação. Exatamente, na internet. Essas, como o senhor acabou de dizer sobre o Alcorão, sobre conhecer a Bíblia, conhecer o Alcorão, é a mesma coisa na internet, gente. É a mesma coisa nas redes sociais. Nem sempre aquela É pessoa, pior. né? Até pior, né? As pessoas às vezes estão falando com tanta autoafirmação ali para você, que você vai e acredita naquilo. E você tem que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa, hoje nós temos a inteligência artificial. Você sabe o que é isso? Ele pode forjar uma pessoa de alta credibilidade falando que você deve fazer determinada coisa para te convencer, para convencer uma massa e manipular uma massa a favor do interesse próprio. Então, você tome muito cuidado quando você acessar uma internet, quando você for procurar, buscar a opinião. É muito melhor você fazer um trabalho com um profissional, quando você tiver muita cabeça cheia de dúvida, né? Sua cabeça cheia de caraminhola, como diz o outro, você é aquele cérebro esponja. Desculpa eu ser um pouco ácido aqui, mas é verdade, tem muita gente aí que é cérebro esponja, só chupa negatividade, né? Porque não se assistiu um jornal, tá cortando os pulsos no final do jornal, entendeu? Porque tudo que fala ali a pessoa absorve. Então, se você é desse tipo de pessoa, procura um profissional. Dr. Luiz Aibinder tem mais de 45 anos de profissão. 47. 47 anos de profissão. Tem grupos na internet, no seu Instagram, que ele realiza semanalmente, gratuito, ou pelo um preço que é muito mais barato que essa caixa de Rivotril que você está tomando aí, sem prescrição médica, pior é isso. E ele pode trazer para vocês um autoconhecimento, sabe, uma autorreflexão. Você começa a ter as suas próprias conclusões, né? Até a Bíblia, se eu não me engano, meus amigos aqui do estúdio me corrijam se eu estiver errado, mas tem passagem da Bíblia que diz que vai ter momentos que você tem ouvido, você vai ouvir, né? Tem ouvido, mas não vai ouvir. Tem olhos, mas não vai enxergar. Tem boca, mas não vai falar. Então você é assim, cara. Você tem ouvido, tem boca, tem olhos, mas não vê nada, não fala nada, não opina nada. Então você tem que ter caráter, tem que ter personalidade. E para ter a personalidade, às vezes quando você não consegue sozinho, você procura a ajuda de um profissional. O David daqui a pouco vai colocar até o Instagram do Dr. Luiz Aibinder aí, que é Luiz Aibinder _ psicologia. Psicólogo Aibinder. Psicólogo Aibinder. Psicólogo Aibinder. Você vai lá, dá uma olhada, acessa lá o Instagram do Dr. Luiz Aibinder.
Doutor Luiz, fala sobre um encontro virtual que o senhor faz com várias pessoas semanalmente aí. Eu tenho 3 turmas em andamento. Uma turma presencial na Tijuca, segundas-feiras à tarde. Uma turma da Receita Federal, que se chama UNAFISCO, União dos Auditores Fiscais. E uma terceira turma que eu faço para o público em geral, às quintas-feiras, online. Gente até da Europa faz curso. Você conhece até a Flávia Chiesa, né? Sim. Tião que faleceu, o rapaz que faleceu de câncer. Então, era de Portugal, tem gente de fora, de todos os estados do Brasil. É muito gratificante esse curso para mim e para eles. Aprende-se muito. Quem quiser... Eles têm direito... Desculpa. Sim. Quem quiser acessar esse curso, saber como faz? Dias. É muito simples. É só me mandar um WhatsApp que eu respondo. O telefone do WhatsApp é 21, que é Rio de Janeiro, 991 16 1999. 21 991 16 1999. Quero informações sobre curso presencial, online. O NAFISCO não, que é um grupo fechado da empresa. Aqui nós estamos falando, meus amigos, que a necessidade de você ter razão, né? Causa-se muitos conflitos, né? Quando a pessoa é a dona da verdade, né? Chegou uma mensagem aqui, peraí. Você... Não entendi. Pessoas que se transformam em estátuas? Deixa eu falar. Lê para mim essa pergunta que chegou aí, Fábio. Você falou sobre os idólatras. Pessoas que se assemelham às estátuas que eles adoram. Ah, é. Tem ovo, tem boca e fala, e tem ouvido, não fala. Isso. Ele está Fala falando bem. aqui, o pessoal que, quando eu falei que tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem... aquelas pessoas que são os idólatras. São semelhantes a quem adora. Semelhante àqueles a quem eles adoram. Adora aquela imagem, passa a ser igual àquela imagem. Isso aí. Entendi. A minha sugestão sobre o que você falou anteriormente, que eu não dei ainda, seja filtro e não seja esponja. Isso é até tema de aula. Filtrar, você ouve alguma coisa, muita coisa você ouve, mas você filtra. Mas se você for uma esponja, você, por exemplo, absorve notícias negativas. No Rio Grande do Sul tem assaltantes lá roubando as casas abandonadas. Sim, tem. Quantos milhares de pessoas estão ajudando? Mas você não considera isso. Então você é seletivo até na negatividade. Você seleciona a notícia ruim para reforçar o teu ponto de vista, para achar que você tem razão. Viés de confirmação novamente em ação. É isso aí, muitas pessoas preocupadas com quantas pessoas vão aparecer mortas, mas não se comenta quantas foram salvas, né? Também, isso é muito conflitante. Mas eu quero também dizer que hoje em dia esse tema de hoje, o senhor enfiou o dedo lá na ferida, viu? Porque é tema que está acontecendo no cotidiano hoje. Tá difícil, doutor Luiz Aibin, de se relacionar com as pessoas. Nós estamos vivendo politicamente também, falamos aqui já de religião, vamos falar um pouquinho de política também, porque está dentro desse tema, é muito bom a gente falar de tudo aqui, é um programa que traz assuntos do cotidiano para o campo da psicologia. O nome do programa é A Luz da Psicologia. O nosso médico, o nosso psicólogo, doutor Luiz Aibinda, que tem mais de 47 anos de estrada, de profissão. Então ele não está aqui jogando pérolas aos porcos, não. Ele está aqui falando coisas que vocês têm que ouvir, têm que filtrar e têm que entender que vocês têm que sair desse programa aqui com outra opinião em relação às coisas da vida, assim como eu faço
toda sexta-feira. Sempre aprendo com esse homem aí, que vocês estão vendo ao meu lado aí. Sempre aprendo com ele, porque a gente tenta... ele não tem razão, não é o cara que só tem razão, não. Ele debate com você e mostra para você as saídas e as opções para você viver momentos melhores na sua vida. E na política hoje a gente está com esse tal desse viés ideológico que está acabando com o diálogo, está acabando com a democracia. Se você não é esquerda, você é direita. Se você comenta de um fulano, você apoia ciclano. Se você fala de ciclano, você apoia fulano. Você quer dizer, você tem que ficar quieto, pensar 2 vezes, 10 vezes antes de falar alguma coisa sobre política, para não causar uma briga, até morte. A gente já viu. Nós estamos aqui, estamos em breve aí, tem novidades aí da TV Ondas Play, nós estamos com uma grande rede de comunicação do Norte, e eu estava vendo uma notícia lá, o camarada era candidato a prefeito, oposição da situação, e dentro desse viés que a gente está vivendo no país, foram lá e executaram o cara simplesmente porque ele falou a opinião dele num debate, não acharam legal, foram lá matar. Quer dizer, é um tal de fla-flu que criaram dentro da política aí, que é difícil da gente conviver com isso, né, doutor Luiz Aibinder? Como é que a gente... É difícil. Como é que a gente foge disso, sei lá? Olha, o silêncio é um amigo que nunca trai, João. O silêncio, às vezes, é uma grande resposta, muito eloquente. Você tem que responder a tudo. Se assinou algum contrato que você tem que responder a tudo, tem que aceitar provocações, ou você tem o direito e o privilégio de ficar em silêncio quando você acha melhor? Então, não responda. Isso, principalmente, Odilon, em relação de casal. Você sabe que mais de 60% dos casamentos são dissolvidos por divórcio. Se você computar as uniões estáveis, que não são registradas em cartórios, o número é muito alto de separação. Por quê? Porque a pessoa não sabe ficar em silêncio. Se você o cônjuge fala uma coisa, você retruca, pode acabar em briga. Essa briga pode acabar em separação. Precisa retrucar? Muitas coisas não precisam. Não precisam. Você quer mostrar que você tem razão, que você sabe tudo, que a pessoa é burra, está falando besteira. Você não precisa. Fique em silêncio. Não é passivo, é sábio. Muito bem. Agora nós estamos para virar o tema do nosso programa, que até agora foi a necessidade de ter razão. Eu quero que roda a vinheta para o Dr. Luiz Aibinder falar a moral da história sobre a necessidade de ter razão. Odilon, tem uma coisa que nós nunca nos cansamos. É algo que nós queremos sempre ter cada vez mais. E eu não estou falando de dinheiro, não. Até guerras e divórcios surgiram dessa suposta necessidade de ter razão. O ego adora afirmar que os outros não têm razão, que os outros estão errados. E assim nós nos colocamos numa pretensa superioridade. Existem pessoas que têm a obsessão de estarem sempre certos. São perfis com muito ego e pouquíssima empatia. Eles se acham grandes porque o pedestal em que eles subiram também é contado. Aí ficou bem mais alto que o pedestal. Por exemplo, quando nos queixamos, subentende-se que nós estamos certos, enquanto que a pessoa ou a situação da qual nós reclamamos ou a qual reagimos está errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Você já notou, Dilon, que tem gente que se queixa de ter pouco dinheiro, tem gente que se queixa de ter pouca sorte, outros se queixam de ter pouca memória. Mas ninguém se queixa de ter pouca razão ou pouco juízo. Já percebeu isso? O interessante é que pessoas com perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes dos nossos, também podem ter razão. Querer ter razão e demonstrar que estamos no caminho certo é uma coisa que satisfaz a todos, não se pode negar. É um estímulo para a autoestima.
mas a maioria de nós sabe que existem limites, sabe que é fundamental aplicar atitudes construtivas, uma visão humilde e um coração empático capaz de apreciar e respeitar os pontos de vista alheios. Contudo, um dos grandes males da humanidade continua sendo essa terrível necessidade de sempre ter razão. A minha verdade é a única verdade e a tua não vale nada. O poeta brasileiro Ferreira Goulart disse certa vez que ele não queria ter razão, mas sim ser feliz. Isso durante uma briga com a mulher. Essa frase virou até um bordão, ficou marcante, porque inspirou e ainda inspira diversas pessoas, fazendo-as pensar a respeito de suas escolhas e atitudes. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Essa é uma escolha que precisamos fazer com certa frequência, que envolve decidir, insistir para confirmar que está certo, ou, como eu disse anteriormente, no silêncio, optar pela tranquilidade, simplesmente deixar algo para lá, com algo que você não possa mudar. O que você não pode mudar, tem que aceitar. E como disse o Ariano Suassuna, com muito humor e boa dose de razão, ele disse o seguinte, ele era muito bom, né, John? A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Repete só esse finalzinho, porque eu sempre anoto aqui, ó. Finalzinho da frase. A frase do Suassuna? Isso. A humanidade se divide em dois grupos. Os que concordam comigo e os equivocados. Ai, chegou mais uma. E você pode botar a minha, essa foi de Suassuna. A minha é a seguinte. Ou eu estou certo ou eu estou com a razão. Você escolhe. Bom, eu não sei esse assunto que está rolando na internet aí também. Não sei quem tem razão não, mas eu vou aproveitar que o tema é esse. Está rolando um vídeo na internet aí dizendo que o governador do Rio Grande do Sul, em plena catástrofe que está vivendo lá, apareceu num show aí da Ivete Sangalo, em São Paulo, com o seu marido, né? Que ele é casado com outro homem, não tem nada a ver com isso, o problema é dele, né? Cada um tem sua opção sexual, mas procurem ver, tá, gente? Procurem apurar, ver se isso é verdade mesmo. Não sei quem tem razão, tire suas opiniões, mas se isso for verdade, eu acho que é o cúmulo do absurdo uma coisa dessa, né? Acontecer, é o mais puro, falta de empatia e sentimento pelo próximo e fazer o povo de otário, idiota, imbecil. E vejam, né? Nós estamos aí, às portas de novas eleições, avalie o comportamento, veja a vida pregressa de cada candidato, faça um levantamento de caráter, de conduta nos últimos anos dessa pessoa, para depois você não ficar aí, sabe, se arrependendo do que faz. Então, se isso é verdade, porque mandaram mensagem para mim, fala aí do governador, dizer que não posso falar, não posso afirmar, não tenho certeza, entendeu? Eu não sou o dono da razão. Pode ser fake news. Entendeu? Pode ser fake news. Hoje em dia, essa inteligência artificial é um perigo. Eu acabei de falar isso aqui agora. Então, se for comprovado que realmente é verdade e isso aconteceu, ele vai se acertar com os eleitores dele lá e com Deus, porque é uma falta de empatia muito grande. Agora, se não for verdade, aí a mão tem que pesar em cima de quem está produzindo essas fake news, porque são muitas fake news confundindo a população na internet com um momento tão crítico, tão delicado, tão triste como isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. De quem é a culpa, não interessa. Interessa que esse é um momento de a gente ajudar aqueles que precisam, tá bom? E quem precisa são os nossos irmãos, são brasileiros, assim como nós, são um povo acolhedor, que precisa da ajuda de todos nós. Colabore da maneira que você puder, da forma que você puder, e não dê ouvido, não seja cérebro esponja, não escute o que não presta.
filtre e faça o seu ato de empatia, de solidariedade. Tá bom? Então a minha mensagem é essa, antes da gente virar. Eu sei que muita gente não gosta. Tá aqui uma mensagem: doutor, eu não preciso que ninguém me dê razão, porque eu já tenho, disse a Bonitinha. Você tem razão, Bonitinha. Então, nem sempre é o que a gente fala aqui as pessoas gostam de ouvir, porque as verdades são duras de engolir. Bom, doutor Luiz Aibinder, a dúvida não é agradável, mas a certeza é ridícula. Só os imbecis têm certeza do que dizem. Ué, será que isso é verdade? Odilon, certeza é uma ilusão. Não existe perfeição no mundo imperfeito. Não existe certeza no mundo incerto. As melhores previsões são apenas probabilidades, mas não certeza. Até a meteorologia diz, vai chover com certeza amanhã. A probabilidade é que chova. Não é certeza, não existe certeza. Disse o Guimarães Rosa o seguinte: certeza de verdade ninguém tem. Isso foi o Guimarães Rosas. Os idiotas, Odilon, sempre têm certeza absoluta de todas as coisas que estão fazendo nas suas vidas. O amanhã é uma incerteza. A gente só vai saber que o amanhã existiu quando ele se transformar no hoje, ou quando pode ser chamado de ontem. Então, o amanhã está sempre mergulhado na incerteza. Como é que você pode ter certeza sobre qualquer coisa no futuro se você não garante nem que está respirando na próxima respiração? Pensa bem, nós estamos distantes da morte, separados dela por uma batida de coração. Atravessou aquele samba, foi. Aqui. Então faz o seguinte, frase do Odilon Correia: viva a sua vida como se você fosse um iogurte fora da geladeira. Sua vida tem prazo de validade. Gostei. Gostei. Então é lógico que a gente tem que, eu vou falar, eu já contei isso pro senhor mais de 1000 vezes aqui, porque a gente tá junto. Há quanto tempo a gente tá junto, hein? Esse casamento tá durando quanto tempo? Não sei, eu não sou bom de tempo decorrido, não. Rapaz, eu preciso levantar isso. Eu já acho que já tenho direito a bodas de prata, alguma coisa assim. Bom, sabe quanto tempo eu vou fazer de casado agora em junho? Quanto? 58 anos. 58 anos. O senhor realmente... 58 maravilhosos anos. Vai receber um troféu imprensa do Silvio Santos. Talvez a gente faça 58 anos de programa juntos também. Vamos lá. Tomara. A vida continua. Tem uma frase também que diz assim: de quem... perguntando aqui, de quem é a frase? De quem é essa frase? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Voltaire. Voltaire, né? Aí, Voltaire. Então, tá vendo? O doutor sabe tudo, esse não é fraco, não. Qual a frase mais marcante que o senhor já ouviu na sua vida profissional? É o que é. Muito boa. E É o que é, embute uma sabedoria gigantesca, Odilon. Vou até repassar esse conceito. Qual é? É o que é. Você aceita a realidade de uma forma radical. Você não se opõe à realidade. É o que é. Não é o que eu gostaria, é o que eu não gostaria, é o que eu prefiro, não é o que eu prefiro. Isso não é justo. Não tem esse tipo de julgamento. Aceitação da realidade. Nós sofremos quando nos opomos à realidade. Toda vez que você não aceita a realidade, você gera algum grau de sofrimento. E eu digo já, também botando a minha frase aí, a paz de espírito é diretamente proporcional à aceitação da realidade
e inversamente proporcional às nossas expectativas. Você faz expectativa disso, daquilo, vai roubar a tua paz de espírito. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você espera. E do jeito que você aceita tudo, está tudo bem, está em paz. Ainda que você não goste. Você pode ficar triste e em paz simultaneamente. A gente pode falar o que quiser? Pode, agora tem consequências. Sinceridade sem cortesia é grosseria. Você pode falar o que quiser, mas quais as consequências? Briga, rompimentos. Ou você sempre pode ser gentil. Você pode falar as coisas com sinceridade sem grosseria. Sinceridade sem grosseria, sinceridade sem cortesia é grosseria. Não, pode falar o que quiser? Pode. Mas não tem que ter um filtro. Ou só despeja, passou pela cabeça e sai pela boca, não passa pelo filtro. Uhum. É isso aí. Bom, eu tenho para mim, a melhor frase do mundo que eu já escutei. Todo mundo pode ter sua frase. A minha é a minha. Você não precisa aceitar. Mas a minha é minha. Aceita Jesus antes que seja tarde demais. Agora, outra coisa que eu quero dizer é em relação ao que é. Esse final de semana eu fui a São Paulo. E o Dr. Luiz Aibinder, ele sempre fala aqui sobre o que é. Dr. Luiz Aibinder, só defina aí o que significa o que é, que depois eu vou contar o que me aconteceu. O que é aceitar a realidade, ainda que você não goste, você não tenha escolhido aquilo. Eu vou dar um exemplo pessoal que me ajudou muito e pode ajudar outras pessoas. Foi no mês de fevereiro, eu passei 5 dias no CTI, bem mal. Por nenhum momento, eu me lamentei nem calado, nem externei lamentos. Porque eu aceitei aquela realidade. O meu corpo está com problema, eu tenho que me tratar, é o que é. Se eu não me conformasse com a aceitação, com o problema, eu ficasse me lamentando, isso não é justo, eu não mereço isso, esse tipo de coisa, eu criaria uma segunda camada de dor sobre a primeira. Essa segunda camada de dor eu chamo de sofrimento. É a dor psicológica. A dor física é inevitável, a psicológica é opcional. Eu não gerei essa situação opcional, mesmo numa situação crítica. E então, vou contar a minha história. Eu fui para esse final de semana, fui a São Paulo, né? E hoje em dia os ônibus estão muito luxuosos, muito confortáveis. Então eu até prefiro ir de ônibus até do que de avião. Primeiro pelo valor, segundo também pelo conforto que é o ônibus. A gente corre mais risco, não sei lá, é o que é. Se eu for de avião ou de ônibus, é o que é. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, cheguei em São Paulo, ao desembarcar lá na rodoviária Tietê, fui me dirigindo em direção ao metrô. Daí eu falei assim, vou de Uber para até a casa dos meus pais, né? Lá em São Paulo. Vou de Uber. Aí quando eu ia indo pro Uber, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou andar no transporte público, vou ver como é que tá e tal, que São Paulo tem um grande diferencial do Rio, eu vou ver como é que tá. Fazia tempo que eu não ia para lá. Aí fui, comprei o bilhete do metrô e fui pro metrô. Peguei o metrô, aí agora lá vou fazer uma baldeação, vou pegar um trem da CPTM, que é para ir até a região da casa da minha mãe. Aí fui, fiz a baldeação, entrei no trem. Estou lá no trem, quando surgiu um lugar para eu sentar, eu fui sentar e fui ajeitar meu bolso, que eu costumo, quando eu vou sentar assim, ajeitar a carteira para não quebrar cartão, tal, para tirar, para botar para o bolso da frente. Quando eu levei a mão para ajeitar minha carteira, cadê a carteira? Levaram a carteira com tudo que tinha dinheiro, cartões, documentos, carteira de habilitação, todo quanto é documento, toda a minha vida estava ali naquela carteira. Levaram aquilo. Aquilo eu coloquei a mão na bunda ali umas 32 vezes, porque eu não acreditava naquilo que tinha acontecido. Não é possível levar minha carteira, não é possível, como é que eu não percebi, como é que... Aí comecei a sofrer, começou a me dar uma sudorese, comecei a tremer. Daqui a pouco, quando eu sentei, eu relaxei, o que veio na minha cabeça? Adivinha?
veio aqui as nossas conversas, falou, de que adianta você agora entrar em desespero? É o que é. Toma as providências que você tem que tomar aí, pega o celular, que ainda está aí, graças a Deus, não levaram, e cancela os cartões, vê o que você tem que fazer aí, enquanto você pode fazer, já imediatamente, para evitar qualquer coisa. Foi o que fiz. Fiz ali dentro do trem mesmo, os contatos com os cartões, já desbloqueei tudo, mas o resto dos documentos vou ter que tirar tudo de novo, é o que é, minha vida está aqui. O cara poderia ser me espreitado em outro lugar, me dado uma facada, algum dado um tiro, alguma coisa assim. Se eu tivesse visto ele meter na mão, eu ia reagir, porque eu não sei qual é eu sou meio estourado, eu ia querer reagir, o cara podia me dar uma facada, entende? Então, é o que é, e eu fiquei lá, no final de semana, fiquei um pouco chateado, mas quando eu fui exercitando é o que é, isso ajuda você. Ajuda porque... Ajuda muito. Né? Você ajuda. As pessoas pensam equivocadamente que é o que é passividade. Não. É o que é. Primeiro passo, você aceita a realidade. Fui roubado. Segundo passo, o que eu posso fazer agora? A partir de agora, a respeito disso? Vou cancelar os cartões. Ficar tendo chilique, você teve uma crise de ansiedade tremenda, suando, etc., não é útil nem nada, só é muito prejudicial. Se você falar, é o que é, fui roubado. O que eu posso fazer agora que eu fui roubado? Vou cancelar os cartões. E às vezes não pode fazer nada. Dessa vez você pôde. Ótimo. Agiu bem, pensou bem. E ajudou bem, né? A frase ajudou bem. Então, para você que está nos vendo, eu estou dando um testemunho que funcionou para mim e pode funcionar para você. Tá bom? Agora chegou um momento que a gente também gosta, que é o momento do pensamento do dia. Esse pensamento, Odilon, é do magnífico Winston Churchill, o homem que defendeu o mundo contra o nazismo, tinha um senso de humor extraordinário, primeiro-ministro da Inglaterra, depressivo, ele chamava a depressão dele de cão negro. Quando o cão negro chega... Mas ele tinha um senso de humor muito bom. Ele disse o seguinte, eu espero, senhores, falou para o parlamento, que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo. Winston Churchill. Então, muito bom, né? Espero que depois desse programa que falamos sobre a necessidade de você ter razão e também sobre a dúvida que não é agradável, mas a certeza é ridícula e só os imbecis têm certeza do que dizem. Até a semana que vem e espero que concorde com o Dr. Luiz Aibinder. Dr. Luiz Aibinder, até a semana que vem! Sem certeza de estar aí, mas espero, a probabilidade é que eu esteja. Tchau!